nós vamos dar início ao estudo nesse livro aqui, Caído, mas não derrotado. Esse é um livro que saiu pela editora Nutra, né, como você pode ver, uma editora que você pode entrar nela lá para olhar alguns livros, alguns temas muito interessantes que tem lá dentro. Então você entra no site, você vai perceber que tem vários outros livros que tratam também desses assuntos aqui. A nossa igreja fez um pedido para aqueles que querem comprar. Obviamente nós não temos ganho nenhum com isso, digo do ponto de vista pecuniário, financeiro. Nosso ganho é o ganho do conhecimento de vocês. Então, se você ainda não adquiriu o livro, você procura o presbítero Alcimar, ele ainda tem alguns exemplares, e se necessário for, você pode também, quando esgotar aqui o nosso estoque, você pode procurar na própria editora Nutra e lá comprar o seu exemplar, tá bom? É importante você estudar isso aqui, e também, depois do estudo, até eu indico que você compre para uma pessoa que você gosta bastante e que você sabe que precisa, está passando por grandes dificuldades, você entrega esse livro de presente para ela, e aí depois de ter feito o estudo aqui conosco, você já está aí habilitado, inclusive, para auxiliar essa pessoa, aconselhá-la nos retos caminhos do Senhor, ajudando-a a sair das suas dificuldades. Então, caído, mas não derrotado. Quer dizer que a gente cai nessa vida, mas derrotado nós não seremos, porque teremos a vitória em Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no texto, inclusive, que nós acabamos de ver aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, vai ser o tema principal das nossas lições aqui nessas escolas dominicais. Então, como os irmãos sabem, a gente preza pela participação dos irmãos, né, nas escolas dominicais da nossa igreja. Você pode perguntar a qualquer momento, né, levanta a mão. Você que está em casa também pode fazer. A gente lê aqui a pergunta no chat, ou uma própria colocação sua mesmo, que você queira fazer, fique à vontade. Para nós será uma honra ter a sua participação nessa EBD, né? Isso quer dizer que nós aprendemos uns com os outros. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Nós estamos numa escola onde todo mundo aprende. Então vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Desculpa, capítulo 4, tá, irmãos? Versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Principalmente essa expressão é importante para nós, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, muito obrigado pelo dia do Senhor, o primeiro dia da semana, em que nós viemos para bendizer o Senhor, bendizer ao Teu nome na beleza da Tua santidade. Reconhecemos, ó Pai, a nossa indignidade, a nossa fraqueza, mas também reconhecemos a Tua benevolência, a Tua mediação, que nos traz condições, nos dá condições de estarmos na Tua presença, louvando o Teu nome em qualquer lugar. Que o Senhor habite em nossos corações, que o Senhor venha instruir a mim e aos meus irmãos aqui nessa manhã. Talvez tenham corações aqui abatidos, caídos,
mas que o Senhor venha animá-los na tua palavra, Senhor. Aqueles que estão tristes, que o Senhor venha consolar. Os enlutados, que o Senhor venha, ó Pai, com santo conforto que procede de Deus. O Senhor, nessa manhã, os conceda, ó Pai, o consolo que procede do Senhor. Queremos te pedir pelos enfermos, queremos te pedir por aqueles que estão impedidos por alguma razão de estarem aqui, que eles possam também ter acesso a esse material e serem edificados por meio dele, Senhor. E em tudo isso o teu nome venha a ser glorificado, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, nós vamos então começar, como eu disse, o estudo desse livro. Eu não tenho tempo de fazer, mas eu gostaria que você fizesse isso. A primeira coisa que você deve fazer quando você pega num livro, né? Você lê o título, obviamente, mas você dá uma olhada no autor, quem foi que escreveu, né? Quem foi que escreveu, e dá uma olhada também atrás dele, que tem alguns comentários acerca do livro, lá no final, lá atrás, né? De algumas pessoas, inclusive renomadas, como por exemplo, o primeiro comentário que tem aí é do John MacArthur, né? Que é um pastor batista dos Estados Unidos, muito conhecido no meio reformado, no meio protestante. Então, você faz isso, vai te ajudar a compreensão. Outra coisa que às vezes a gente tem preguiça de fazer, né, quando vai ler um livro, é ler aqui as introduções e os prefácios, né? Só que são duas coisas muito importantes. Tanto a introdução quanto os prefácios, eles são importantes porque eles vão comentar também. E a introdução, às vezes, já fala tudo, né? Já dá o esqueleto de todo o livro. Então, uma vez eu fui tentado, né, a cometer um pecado no seminário. E eu, como pecador, eu era pecador no seminário, obviamente, né? Eu peguei um livro, o professor disse o seguinte: faça um resumo do livro tal. Eu olhei o livro, cara, 350 páginas. Eu não tem como, não dá certo eu partir para cima desse livro. Aí eu peguei a introdução dele, introdução, tinha quase tudo do livro já na introdução. Eu disse, pronto, está aqui a minha resenha. Só que aí, irmãos, o Espírito Santo tocou no meu coração e não deixou fazer aquilo. Então eu fui lá, ralei as 350 páginas e fiz a resenha que o professor pediu, né? Mas vale a pena então você ler as introduções, porque eles lançam luz a todo o conteúdo do livro, né? Uma dica boa para você ler qualquer livro, de qualquer natureza, né? Claro que livros lícitos que nós vamos ler, obviamente, tá? E associado a esse livro, leia sempre as indicações dos textos que ele está lhe dando. Tá bom? Então vamos começar com a introdução aí do próprio título. Como é o nome do título, ou qual é o título aí? Caído, mas não derrotado, né? Caído, mas não derrotado. Tem o título em inglês, né? Down but not out, né? Esse título ele é muito importante para nós, não somente em português, mas a expressão em inglês, né? Down but not out, ela lança luz ao entendimento interessante, né? Um entendimento muito interessante. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Down but not out, mas talvez não tenha associado a, por exemplo, a luta, né? Às vezes a gente vê, você já ouviu falar, por exemplo, do knockout, né? O que é o knockout? É quando você pega uma pancada, um murro, né? Ou o indivíduo lá que está lutando pega um murro que ele vai para fora, ele está out, ele está fora, né? Então o down é cair, mas não está out, não está fora. Eu estou na luta ainda, eu caí, eu estou no chão, é verdade. Eu até botei a imagem do Tony Stark aí, não é? Eu não vou falar dos Vingadores, não vou falar do Homem de Ferro, não vou falar nada nessa natureza aí não, tá? Mas ele está aí caído, mas ele está na luta. Quem assistiu o filme, ele sabe que ele está na luta, né? Pelo menos esse daí, né? Quem assistiu o filme sabe que ele está na luta, ele não caiu ainda totalmente a ponto de dizer o seguinte: ele está fora do ringue, ele está fora de luta. Aí o restante do título lá também, né? Como ficar de pé quando a vida te coloca para baixo. Tá até a expressão ali, knocks, né? Que é a ideia de pegar uma pancada, né? A vida te dá um murro para cima, te joga para baixo. Mas como é que você poderia ficar de pé, mesmo quando a vida te joga para baixo? Mais ou menos isso aí que o título original diz, né? Como ficar de pé quando a vida joga para baixo, fortalecer a vida, força para viver, força para a vida, né? Então, o que o livro trata? Sobre o que o livro trata? Trata sobre a força dos problemas de nos jogarem para baixo e como que biblicamente eu reajo para ficar de pé.
Esse é o tema principal do livro, né? Como é que a vida tenta me jogar para baixo, tenta me desanimar. Eu tenho vários problemas pelos quais eu passo, problemas financeiros, que é que me joga para cair mesmo no ringue, problemas de ordem sentimentais, casamento, relacionamento com a namorada, com o namorado, me joga para baixo. É o down mesmo, joga você para baixo. Mas em Cristo Jesus e na palavra do Senhor nós temos a ferramenta suficiente para a gente nessa batalha ficar de pé. Não necessariamente você precisa ser um Tony Stark da vida. Você não precisa ser um lutador de boxe, nem de MMA. Você precisa ser um lutador da vida. No mundo tereis aflições. Nós podemos cair nessa trajetória, mas nós não seremos destruídos. Nós podemos nos decepcionar, né? Você tem, vou mexer com o coração daqueles mais velhos, né? Quem já ouviu os Beatles aí, levanta o braço. Levanta aí o braço. Até os mais novos, né? Vocês conhecem uma música chamada Don't Let Me Down, né? Don't Let Me Down. Ou seja, não me decepcione. A ideia, mais uma vez, do down, né? De ser jogado para baixo. Não me decepcione. Mas a vida, nós temos... Quem já se decepcionou? Levanta o braço. Então, não somente ouviu a música, mas também já se decepcionou. Já se decepcionou. Às vezes a gente se decepciona consigo mesmo. Às vezes se decepciona com alguém. Às vezes se decepciona com a igreja, com o pastor. Às vezes se decepciona com o irmão da igreja. Às vezes se decepciona com o presidente. Às vezes se decepciona com o governador. Não é verdade? Então a vida é cheia de problemas, cheia de dificuldades. Mas como então nós podemos enfrentá-las? Para que nós não sejamos nocauteados. Para que a gente não saia do ringue e continue firmes. Levantar os joelhos que estão trôpegos, né? E ficar de pé nessa batalha, nessa corrida espiritual. E como é que você poderia ajudar? Porque eu não quero só que você seja ajudado, mas nesse livro eu queria que você ajudasse alguém. Certamente você conhece alguém que passa por algum problema de felicidade, de desânimo, de abatimento, né? Você conhece. Eu queria que você saísse daqui preparado para ajudar, ou que pelo menos terminasse esse livro e já fosse orando por uma pessoa para que você desse um livro desse para ela e pudesse ajudá-la a sair dos seus problemas, né? Que Deus a tire antes de o livro acabar, obviamente, mas se isso não acontecer, que você esteja preparado para ser um instrumento do Senhor para isso. Pode dar continuidade. Antes de adentrar propriamente dito, preciso dizer, pode passar aí, Ana, por favor, falar uma introdução importante aqui para nós, né? Dizer acerca do que o livro trata e o que o livro não trata. Tá? Então vamos começar acerca do que eu, pastor Rogério, não vou tratar. E os nossos professores de escola dominical não vamos entrar também, né? Ainda que nós vamos citar esses problemas, com certeza. Por exemplo, problemas de ordem física, nós vamos citar. Mas eu não sou médico. Obviamente, então, se sua doença é uma doença física, né, um problema de saúde física, eu não posso lhe ajudar diretamente porque eu não sou médico. Pelo menos do físico, né? A habilidade que Deus me deu foi para tratar de almas, de espírito. Então, nesse estudo, no estudo desse livro, caído, não pode ser, por exemplo, o indivíduo está caído porque ele está com algum problema, alguma taxa lá alterada. Não serei eu que vou ajudá-lo nesse ponto, né? Eu vou orar por essa pessoa, posso orar por você. Mas a minha instrução aqui é uma instrução espiritual. E eu quero explicar o que é espiritual para você não pensar que espiritual é uma força do além somente, ou então é uma pessoa que está possessa por um espírito imundo, né? Não. Às vezes a pessoa está com uma depressão, isso é espírito imundo. Então, não é isso que eu quero me referir especificamente a espiritual, tá? Mas não vou tratar de problemas físicos e nem vou fazer aqui, não vou passar nenhum medicamento para você, né, nem nenhuma terapia, porque eu não sou profissional da área. Nós temos os profissionais específicos para trabalharem sobre isso. Se o problema for um problema médico, um problema de saúde física, quem vão tratar são os profissionais da área de saúde. Não serei eu que farei isso, não tenho habilidade para isso, não fui chamado para isso. A minha pegada aqui é uma pegada espiritual, é de relacionamento com Deus. Se sua tristeza ela procede da quebra do relacionamento com Deus, se
Se seu desânimo, se seu abatimento vem porque você há muito tempo que você anda distante do Senhor, aí sim é que eu quero ajudar você. Se o seu problema é um problema de ordem espiritual, é de relacionamento com Deus, por isso o que eu vou tratar é de doença na alma. Tá? Pastor, você vai tratar de quê? Doença na alma e não doença no corpo, física. Ainda que problemas na alma reverberem, eu não tenho dúvida de que reverberem. Por exemplo, pessoas que estão com problemas com Deus, muitas vezes elas nem se alimentam direito, que vai corroborar com problemas físicos, né? Você já leu o Salmo 32? O que o salmista diz? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Um problema na alma que acabou, é claro, trazendo problemas no corpo também. Foi sentido, nem se alimentar direito a pessoa se alimenta. Obviamente, né? Mas eu não vou tratar de problema físico especificamente, problema na alma. Relacionamento com Deus. Vou falar de tristeza, de alegria na perspectiva bíblica. O meu manual vai ser a Bíblia, para dizer o seguinte: qual é a minha tese? A Bíblia é suficiente e eu não preciso de mais nada para tratar da alma. A Bíblia e somente ela é suficiente para tratar da alma. Se alguém está com problema com Deus, nada mais pode restaurá-la a não ser a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tá bom? Então a Bíblia é suficiente. O que mais nós temos aí? De como se livrar das grandes angústias que assolam o dia a dia, né? Nos assolam no dia a dia. Então, as angústias que me assaltam, né? De manhã, de tarde, de noite, principalmente de noite, às vezes, né, a gente não consegue dormir. Como me livrar disso do ponto de vista bíblico? Como me livrar quando o problema for falta de relacionamento com Deus? Vamos então para a minha pergunta-chave. Minha primeira pergunta, a pergunta-chave. Como está seu coração? Hein? Minha pergunta principal é: como está o seu coração hoje? Como é que você chegou aqui? Está feliz? Está abatido? Está decepcionado? Quando eu faço essa pergunta, não estou perguntando como é que está seu colesterol. Pastor, eu não estou perguntando de jeito nenhum como é que estão as suas taxas. Como é que está o seu coração? Espera aí, pastor, ver se você está batendo, como é que os batimentos estão. Vou ver aqui. Não é isso que eu estou perguntando. Não é dos seus batimentos cardíacos, como é que eles estão, mas eu quero saber como é que está o centro do seu ser. O coração na Bíblia tem uma série de versículos para mostrar que coração, na Escritura, quando a Bíblia se refere ao centro do ser humano, não é aquele coração, o coração que fica aqui, né, batendo 24 horas pela graça do Senhor, né, e bate até o dia que Ele quer. Não é esse coração que eu me refiro, apesar de ter ilustrado com essa imagem aí. Mas o coração é o centro do ser humano. Você lembra quando a Bíblia diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu? Ela não está falando disso aqui. Ela está falando do centro do ser humano, o centro das suas emoções, o centro do seu ser. Não é? Onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Não é aquele que bate no meu peito, mas é o centro das minhas emoções. Do coração procedem todos os desígnios do ser humano. Todos eles. Prostituição também, quando existe, ela procede de onde? Do coração. O Cristo vai dizer, olha, é do coração que vem a prostituição. Então, eu quero dizer para você que falta de felicidade, ansiedade, aquela que a Bíblia condena, aquela ansiedade que a Bíblia condena, ela é falta de conformidade com a lei de Deus, obviamente, e ela é um problema do coração. É por isso que quando nós vamos tratar ansiedade, aquela que a Bíblia diz, não andeis ansiosos, essa ansiedade, quando nós vamos tratar, nós tratamos o coração do indivíduo. A gente precisa ouvir, irmão, o que está aí no seu coração? Como é que está andando? A pessoa, às vezes, ela está inquieta com alguma coisa e o problema está lá dentro. Às vezes, chateada com alguém, com raiva de alguém, dormiu chateado com o esposo, com a esposa. O problema dela está no coração. E enquanto não tratar o coração, podem vir os medicamentos, podem vir
Não, pastor, eu vou fazer ali uma meditação. Você pode fazer meditação, vou jogar futebol, vou melhorar no espelho, vou cortar meu cabelo, vou pintar ele de vermelho, vou pintar de roxo. Você pode mudar tudo por fora, mas se o coração não tiver mudado, não adianta, irmãos. Então, eu gostaria de que você meditasse junto comigo nessa manhã. Como é que está o meu coração? Ele está em paz com Deus? Ele está feliz com a vida? Está satisfeito? Está satisfeito? Vamos continuar. Esses versículos eu vou deixar com vocês para vocês lerem cada um, porque eu estou provando aqui que coração na Bíblia, nesses textos, que coração na Bíblia é o centro do ser humano, o centro das nossas emoções, de tudo, né? Os meus pensamentos, tudo vem dele, né? Isso está na nossa alma. É por isso que um profissional de saúde, por mais bem intencionado que ele esteja, ele não vai conseguir atingir lá. Como é que o autor aos Provérbios diz, né? Que o coração do homem é como águas profundas. O que ele quer dizer com isso? Águas profundas. Eu acredito que já esse aí é Provérbios 25. Alguém abre aí. Provérbio capítulo 5, 20, versículo 5. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês hoje, tá? Muito mesmo. Vou precisar demais da ajuda de vocês. Eu acredito que esse aí é o texto. Se não for, a gente acha aí nos demais. É isso mesmo, tá? Provérbios 25, 20, versículo 5. Diz o seguinte: como águas profundas são o que, irmãos? Os propósitos de quê? Do coração do homem, irmãos. Então, o que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está dizendo? Que é muito difícil de acessar o coração. O que são águas profundas? É difícil de você chegar lá. Então, se o problema do indivíduo é no coração, é na alma, meu amigo, para um ser humano que não tem Deus, é praticamente impossível ele alcançar no sentido de restaurar. Agora ele vai dizer, são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência, e a palavra aí é sabedoria, que acontece muito aqui em Provérbios. Se você contar quantas vezes a palavra sabedoria aparece, aqui você vai ficar surpreso, né? A sabedoria que vem de Deus, mas o homem de sabedoria sabe o quê? Descobri-los. Eis a razão, irmãos, porque existe o conselheiro bíblico, né? Porque o conselheiro bíblico, ele é aquela pessoa, não necessariamente um homem, pode ser uma mulher, porque o conselheiro bíblico é todo crente. Todos vocês são conselheiros bíblicos, ou devem ser conselheiros. Então, como é que você vai chegar numa pessoa que tem um coração profundo, com a sabedoria de Deus? Deus vai te dar sabedoria para que você chegue no coração profundo, porque o coração é como águas profundas. Mas o homem de inteligência, né? O homem de inteligência sabe descobrir os propósitos do coração. Ele consegue descobrir. Às vezes, numa conversa com um irmão, rapidinho, né, você percebe, meio que ele não queira dizer, né? Você conversa com a pessoa, ela não consegue controlar suas emoções. Nem a felicidade, que está muito grande, ela vai esboçar aquela felicidade, e nem a raiva. E se ela tiver com raiva de alguém, ela vai citar o nome daquela pessoa pelo menos umas 3, 4, 5 vezes na nossa conversa. Por quê? E ali rapidamente, você conversando com ela, ela começa a esboçar o que está no coração, os propósitos do coração. Não somente, irmãos, não é só o que está no coração, mas é o propósito, que são como águas profundas. Então, nesse livro nós vamos tratar as águas profundas. Nós vamos entrar nas águas profundas do nosso coração. Não é o pastor Rogério que vai entrar lá, mas é a palavra de Deus, para te ajudar, irmãos. Pode ter certeza que esse estudo aqui, ele visa levantar o seu rosto, para que você não se abata, ou mesmo que você seja abatido, você saia vitorioso. Por favor, Ana, pode passar aí. A nossa abordagem, né? A abordagem do livro. Estou citando já o livro. Agora já estou citando letra do livro, tá? E principalmente a parte aí dos prefácios. O que o livro trata, né? O livro trata de tribulações. Eles mostram que tribulações estão associadas à vida do crente. O crente passa por exemplo, ansiedade. Quem já passou por ansiedade? Levanta o braço. Quem já passou por depressão? Levanta o braço. Quem já passou por desânimo? Abatimento de alma. Você está vendo como são problemas?
E ainda tem gente que diz o seguinte: crente que é crente não passa por depressão. Que é isso, irmão? Não diga um negócio desse. Porque tem, inclusive na Bíblia, eu vou dar exemplos aqui durante o curso desse estudo. Por exemplo, o exemplo de Elias, que foi um servo de Deus que passou por depressão, e Moisés, que pediu para Deus a morte. Homens de Deus, eu estou me referindo. Por isso, não brinquemos, porque tratar desses assuntos são coisas sérias. E crente, às vezes, se desespera tanto, e até pastores, nós vemos aí pastores entrando em depressão a ponto de dar cabo da própria vida. Ou seja, no suicídio. Então, se você está passando por um problema, procura os profissionais, e aí você tem profissionais da área de saúde, mas eu lhe digo, procure também um aconselhamento bíblico. Porque existem problemas que eles não estão relacionados a nenhuma causa física. Eles são causas espirituais, assim como tem problemas de causa física. Assim eu acredito. Por favor, irmão, é para o seu bem que a gente está dizendo isso, para tratar e saber que você passa, ó. Tribulação está associada à vida dos servos de Deus. Olhe para todos os servos de Deus, todos eles passaram por tribulação. Todos eles. Daniel passou por tribulação? José do Egito, ou que foi para o Egito, passou por tribulação? Foi até vendido pelos irmãos. Eu não sei se você passou por uma experiência dessa de ser vendido, né? Misericórdia. Terrível, né? É uma tribulação grande. Mas ele encontrou consolo na parte do Senhor, da parte de Deus. Deus acalentou a alma desses homens. Ele acalentará a sua alma também. Nós vamos aqui considerar essas nossas aflições à luz da palavra de Deus. Qual é a nossa pegada? Eu ver o que a Bíblia diz acerca disso. Eu vou repetir várias vezes isso para que você coloque no seu coração que a nossa perspectiva é bíblica. A Bíblia é suficiente para tratar da alma. Ela é toda suficiente. Existem propostas seculares para tratar disso. Faça uma meditação que, se o problema for na alma, vai dar certo. Se olhe no espelho melhor, autoajuda. Não, irmãos, nada disso. Se o problema for espiritual, vai te ajudar. Se o problema for de relacionamento com Deus, só quando você estiver conectado com o Senhor de novo, é que você vai ter felicidade. Se o seu problema de tristeza vem da falta de bom relacionamento com o Senhor, só quando você estiver em harmonia com Ele que você vai ser feliz. Não é? Tem gente que está passando por problema no casamento e diz assim: pastor, eu já fiz de tudo, o que está errado? Aí uma pergunta básica: como é que está seu relacionamento com Deus? Aí a pessoa já está com muito tempo que não ora, que não lê a Bíblia com a esposa, que não faz um culto familiar. E diz assim: não, isso não tem nada a ver, pastor, com o problema que eu estou passando. Tem, irmãos. Porque se você não estiver bem com Deus, a sua vida não vai andar bem. Não tem como. Você tem um problema com seu irmão, enquanto não resolver esse problema, lavar roupas aqui, né, sujas, não é você ir lá e falar o que quer, mas é em Cristo chegar para aquela pessoa. Se é o Zé Mar que tem alguma coisa contra mim, chegar, pastor Rogério, tem alguma coisa contra você? Sim, pastor, você me machucou, você disse isso. Por favor, pastor, peça desculpa. E aí, quando nós tivermos com o relacionamento restaurado, nós vamos viver em paz, né, irmão? É assim que Cristo ensinou para nós não pormos o sol sobre a nossa ira, para que nós perdoássemos. Vamos continuar. A suficiência das Escrituras, a solução bíblica, as soluções da Escritura. É mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os sofrimentos. Nos faz olhar para Deus, em vez de olhar para nós mesmos ou para o problema, né? Às vezes a gente enxerga mais nós do que Deus, ou então o problema mais do que Deus. Quem tem problema aí? E quem tem problema grande para resolver? Levanta o braço aí, quem tem problema grande? Nós temos vários, né? Problemas grandes. Agora, veja, quem é maior, o seu problema ou Deus? Mas às vezes, quando a gente vai dormir, o problema fica maior do que Deus, não fica? Fica tanto que a gente não consegue descansar e dormir em paz, que aquele problema fica lá, ó, latejando. Isso já aconteceu comigo. Acordar 2 horas da manhã e parece que 2 horas da manhã todos os problemas são maiores. Quando você amanhece, parece que ele diminuiu de novo. Não é verdade?
A noite tem isso, né? É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, né? Não que não tenha nada sazonal, alguma coisa dessa natureza, mas a ideia realmente que eu acredito, irmãos, com toda certeza, é que nós agigantamos os nossos problemas e diminuímos Deus. Por isso que fica tão difícil enfrentá-los. Lembra quando Davi enfrentou Golias? Vocês lembram? Que todo mundo olhava para quê? Só para o tamanho do homem, né? Mas é grande demais. Que gigante. Não tem como a gente enfrentar ele. Não foi? Não tem como a gente enfrentar esse gigante. E eu achei engraçado, até cômico, né? O que um comentarista disse uma vez. Ele disse, todo mundo só olhava para o tamanho do gigante, mas esqueceu que ele tinha uma testa grande também. E Davi olhou para o tamanho da testa dele, que era do tamanho do outdoor. E disse, lá que eu vou acertar. Ele é grande, mas eu vou destruí-lo. Grande, mas não foi isso. Claro que Davi olhou para o grande do nome de Deus. Ele disse, você vem contra mim com lanças, espadas, mas eu não vou no nome do Senhor dos exércitos. Meu Deus é maior do que esse gigante. Meu Deus é maior do que qualquer problema que nós estamos enfrentando. Amém. Está passando por um momento difícil? Deus é maior do que isso. E Ele tem a solução para você. Por favor, Ana, passa para a gente. Aqui o livro é a divisão do livro, tá? Como é que o livro é dividido? Mas basta você olhar para o início do livro, eu não vou entrar nisso daí. Só quero dizer que tem 3 partes. Vai tratar de preocupação, esgotamento espiritual, e a última parte, passa lá, Ana, outros problemas, como por exemplo, a autocomiseração. Nós vamos ver aqui um problema que às vezes quando a gente não somente tem problemas que os outros trazem para nós, mas às vezes nós mesmos trazendo problema para nós. São pessoas que gostam de dizer, eita, mas eu sou sofrido, eita, minha vida é difícil demais. É autocomiseração. Já passou por isso? Vai lá, Ana. Eu vou chegar nesse ponto, tá bom? Então, outros temas e divisões pode passar, Ana, isso aí é mais para os professores, passei para eles, para os irmãos. Agora sim, o livro, né? O livro não mais no prefácio, eu estava no prefácio, agora entrando no livro mesmo. Isso aqui está tudo no livro. Quem está acompanhando aí, vai lá para a introdução do livro, abre o livro na introdução, por favor. Isso aí está tudo tirado do livro, tá, irmãos? Tudo que eu estou mostrando, estou extraindo do livro para nós. Tudo está aí, tá bom? Diz assim, introdução do livro. O livro é escrito para nós lidarmos com problemas. Já disse que todos nós temos problemas. Está relacionado ao outro livro do autor. Ele escreveu aí, né, A Solução de Deus para Problemas da Vida. Ele escreveu esse outro livro que não está traduzido em português, mas existe esse outro livro dele, que com esse outro livro aqui que nós temos, ele vai somar. Eu vou usar algumas partes desse livro aqui para nós na nossa escola dominical. Interessante que o próprio texto que eu citei o texto porque o texto original ele é um pouquinho maior do que a tradução também, né? Pelo que eu vi. Eu estava conversando com o Anderson, ele já comprou o livro lá, eu já pedi para ele, encomendei para ele trazer para mim. E aí, o original mesmo, em inglês, e aí a irmã Ticiane mostrando o livro mais grosso. Isso acontece muito às vezes, né? Eu não vi ainda especificamente esse, mas isso acontece muito. Às vezes, traduzido o livro para o português, o indivíduo vai lá diminuir, né, o conteúdo. Isso acontece bastante. E talvez lá tenha outras coisas muito também importantes. Talvez, não vi ainda, não posso asseverar, porque eu não vi, eu preciso ver. Tá? Então, vamos lá. Diz o seguinte, enquanto estivermos nesse mundo, teremos aflições. Como é que Cristo diz? No mundo tereis? Tem de bom ânimo, eu venci. 2 pessoas, uma abre aí Gênesis 47, 9, e a segunda abre aí no Salmo 90, versículo 10, ligeirinho, tá? Já vou para o próximo ponto, enquanto você abre, levanta a mão que o irmão vai levar o microfone. Nós seremos tentados, irmãos, na hora que você se abater, na hora que você passar por uma dificuldade, o que você é tentado? Você é tentado imediatamente a desanimar, a dizer, não dá mais para mim, pastor, cheguei ao fim da minha linha. É por isso, irmãos, que algumas pessoas pensam em se matar mesmo. E é pecado pensar em se matar, obviamente, mas eu quero dizer para você, você tem auxílio, procure auxílio
de pessoas profissionais, profissionais da área de saúde, e procure um aconselhamento bíblico. Irmão, quando você passa por um problema, você vê ele tão grande que você diz, não dá para enfrentar. A única maneira, porque assim, você vai esgotando as possibilidades. Pastor, eu tentei, procurei isso, procurei medicamento, não deu certo, procurei a amizade, não deu certo, procurei família, não deu certo, procurei igreja, não deu certo. Não desista, porque Deus tem a solução. Não desista. Em nome do Senhor Jesus Cristo, procure ajuda espiritual imediatamente. E aqui nós temos ferramenta bíblica que nós vamos mostrar. Leia aí alguém, que é o primeiro. Alguém? Levanta a mão aí. Achou? Aqui, a irmã Rose. Alguém? A irmã Rose já encontrou aqui. Primeiro texto é de Gênesis 47, 9, isso. Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos... Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. O que ele está dizendo aí? Está se reclamando, né? E ele ainda diz o seguinte: poucos foram os dias bons, foram maus, foram poucos e maus, viu? Só canseiro e enfado. Leia aí o Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Sabe uma das coisas que leva as pessoas a abatimento? Ela passa pela vida e diz: meu amigo, eu sou uma pessoa sofrida demais. Eu vivi pouco e sofri muito. É o que Jacó diz, e o salmista acaba dizendo aí, né? Depois disso é só canseiro e enfado. E aí, ainda é uma desculpa que alguns irmãos mais velhos chegam para mim e eu digo o seguinte: e aí, irmão, como é que tá? Pastor, é só canseiro e enfado. Não é? Não. E às vezes a pessoa só tem 17 anos, 18 anos, 20 anos, já está dizendo: ah, mas a vida está difícil demais. Jovem, nem passou por tantos problemas assim. Aqui não quero minimizar os seus problemas, mas se reclama, murmura. Ô irmão, não faça isso. Lembrem-se que nós precisamos primeiro ser gratos por todos os dias que Deus nos deu. Todos os dias que o Senhor nos concedeu. Senhor Deus, obrigado, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preciso ser grato ao Senhor. E segundo, eu preciso saber que eu sofro, mas um dia o sofrimento acaba. A nossa irmã tia Bita é certamente a pessoa que mais idosa, né? A mais experiente entre nós. Ela deve ter muitas lutas para contar, não é, tia Bita? Deve ter muitas barreiras, mas tem muitas bênçãos, não tem, irmã? Muitas, várias. Já citei o exemplo de um irmão que eu acompanhei na UTI, lá em Teresina, e eu achei incrível aquilo que ele fez. Isso não sai da minha memória, né? Ele já, nos últimos lampejos de vida mesmo, né? Ele já estava ali, já quase falecendo. Aí eu fui lá para orar com ele, e Deus me tratou, porque juntamente com esses irmãos, eu acompanhei a morte de 3 pessoas na UTI. E eu nunca tinha entrado na UTI na minha vida. E eu, pastor recém-formado, inexperiente absolutamente, fui para a UTI, né? Eu acompanhei uma irmã, uma situação também muito difícil, irmã muito querida. Ela chegou assim para mim, ela viu que eu estava assustado com aquilo tudo, ela chegou para mim e disse assim: pastor, não tenha medo de mim não. O meu coração rasgou, sabe? Eu disse: meu Deus, ela percebeu. Ela disse: não tenha medo de mim não, pastor. Eu estou confiante que eu vou para o céu. Só quero que o senhor faça isso. Aí fez um pedido para mim, né? Pessoal. Quero que o senhor faça isso para mim, pastor, por favor. E aí esse outro irmão que eu estava citando, o presbítero, ele, a vítima de câncer, né, um segundo ataque do câncer, eu cheguei para visitá-lo e lá a gente começou a cantar aquele hino: quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo. Começamos a cantar
E ele começou a fazer como se estivesse tocando o violino, né? Fazer assim. Já quase falecendo. E aí eu perguntei, e aí, meu irmão, o que você conta? Aí ele disse, pastor, muitas bênçãos. Eu disse, meu Deus do céu, como é que um homem está na cama, prestes a morrer de um câncer? Ele diz, eu tenho muitas bênçãos para contar. A perspectiva daquele homem é uma perspectiva que todos nós precisamos ter da vida e do sofrimento. Que a despeito do sofrimento pelos quais nós passamos, primeiro, Deus sempre esteve conosco. E um dia vai acabar como já acabou, aquele irmão já está no céu, já está gozando dos sabores celestiais com Cristo. Que bênção. Que bênção. Essa aí da Teresina, conversei com a esposa dele e nós comentamos sobre esse fato, né? Inclusive, dizendo o quanto é importante a fé até o último momento. Para que você não entre em depressão, você não entre no desânimo. Que tristeza, irmãos, é realmente você morrer na tristeza. Mas que alegria é morrer com Cristo e morrer feliz. Tem pessoas que, mesmo ali no caixão, né? Você olha, parece que ela está com aspecto de quem faleceu bem mesmo, né? Até com aquele aspecto no rosto. Não estou dizendo que todo mundo necessariamente tem que falecer assim, né? Não. Eu estou dizendo que é bonito até, né? Quando você vê uma pessoa ali com aspecto, mesmo já morto ali no caixão, um aspecto como se estivesse ainda sorrindo. Interessante aquilo. Interessante. Deus proveu soluções para todos os nossos problemas. A Bíblia tem solução para o nosso problema? Tem. Ao abatido de alma, aos que estão cansados e sobrecarregados, ele diz o quê? Vinde a mim. Eu vos aliviarei. Meu irmão, eu acredito que o seu fardo é pesado mesmo. Eu não duvido que você tem sofrido. Eu não duvido que você tem passado por momentos difíceis. Mas eu quero dizer para você que Cristo Jesus alivia os seus problemas. Deposite aos pés da cruz. E aí, irmão, uma aplicação para nós. Há quanto tempo você não vai ao altar de graça e pede, Senhor, recebe o meu fardo? Como o peregrino do autor lá, John Bunyan, depositar o fardo aos pés da cruz e dizer, Senhor, é pesado, sem ti eu não consigo. Me ajuda. Me ajuda. Há quanto tempo você não vai até o altar de graça? Há quanto tempo você não ora? Você tem orado, irmão? Você tem buscado no Senhor a solução para isso tudo? Continuemos. Pode passar aí, Ana, por favor. Esses versículos estão todos aí, tá? Eu não tenho como trabalhar cada um deles. Vou trabalhar outros aqui especificamente. Ainda na introdução do livro, ele diz, como crente, nós não devemos nos apegar à sabedoria humana. Irmão, se o problema é na alma, a sabedoria tem que proceder da onde? De Deus. Só Deus pode restaurar o teu relacionamento com Ele. Se você tem um problema de relacionamento com Deus, se o seu problema não é ser, pastor, o meu problema, eu estou muito triste, estou passando por um problema sério, abatimento de alma. Aí você foi no médico, você fez toda a bateria de exame e o médico viu que o seu problema não é de natureza física, o seu problema é de natureza espiritual. Pelo menos o médico não pôde aferir, porque realmente são águas profundas, né? E aí, irmãos? O que fazer? Se desesperar? Não. Tem a solução, Deus. Não é que Deus não haja por meio do médico. O médico é uma bênção de Deus para nós. Mas, obviamente, relacionamento com Deus, só um médico cristão pode fazer isso. Se é relacionamento com Deus, o médico crente pode te ajudar. Obviamente. O profissional de saúde cristão, ele pode ajudar. Mas se ele não tiver Cristo, como é que um não salvo pode ajudar a salvar alguém? No sentido de relacionamento com Deus, nunca, não tem como. Você precisa de alguém que vai ter sabedoria de Deus para resolver os seus problemas. Alguém abre, por favor, na 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Enquanto eu vou para o próximo ponto. Em Cristo recebemos tudo o que precisamos para lidar com os problemas espirituais. Irmãos, Jesus veio ao mundo para te dar todas as ferramentas. É o centro do Evangelho. É por isso que as pregações têm Jesus, porque Ele me deu tudo que eu preciso. Se o meu problema é um problema de tristeza, problema de abatimento na alma, Jesus completa tudo. Ele é o resultado, Ele é a solução exata, Ele é o remédio. Veja bem,
E aí eu preciso, claro, de um diagnóstico espiritual, de que o problema é espiritual, para tratar o problema como de fato ele é espiritual. Porque às vezes o problema é físico. Aí o indivíduo está com, por exemplo, colesterol alto. Aí eu vou abrir a Bíblia e citar um versículo para ele. Não, a não ser cuidar do corpo, né? Que é o santuário do Espírito Santo de Deus. Esse versículo sim. Mas não é lendo um versículo que o colesterol dele vai baixar. Não, ele vai ter que procurar um médico, o médico vai dar uma dieta para ele, medicamentos se necessário, atividade física. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se o problema dele for na alma, não adianta fazer caminhada, não adianta tomar remédio. E sabe qual é o problema? Que às vezes o orgulho é tão grande que não procura ajuda. O orgulho. Não vou procurar, não me entrego. Irmão, no reino de Deus não tem lugar para exaltação. Autoexaltação. A exaltação só é de Cristo. Os humilhados serão exaltados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes de espírito. Então, seja humilde e diga: eu estou passando por um problema, pastor, me ajuda. É espiritual, eu sei que é na alma. Já procurei, já fiz de tudo, não é. Então procura ajuda. Ajuda pastoral, ajuda de aconselhamento. Não somente com o pastor, mas nós temos pastor, presbíteros, diáconos, pessoas maduras na fé. Todas elas nós acreditamos que estão habilitadas. Se não, esse estudo sai para isso, para habilitar você a ajudar pessoas que estão passando por esse tipo de problema. Alguém abriu aí? Pedro? Levanta a mão. Lá o irmão Júnior, lá atrás. Irmão. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daqueles que nos chamou para a sua própria glória. Você pode ler novamente, irmão, um pouquinho mais alto, por gentileza? Uma bradada mesmo, exponencial. Vai lá. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doado todas as coisas, que conduzem à vida... É isso aí mesmo. Segunda de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 3 e 4. E a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que Pedro está dizendo aqui, visto que pelo seu divino poder, ou seja, Jesus, poder divino, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Irmão, vida e piedade, ou seja, relacionamento com Deus, porque eu estou aqui tratando de problema espiritual, ou seja, de relacionamento com o Senhor. Se o problema é isso aí, eu tenho todas as ferramentas em Cristo que me conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quem é que tem o conhecimento completo de Cristo? É o povo de Deus, irmãos. É a igreja de Cristo. Então, se a igreja de Cristo não tem o poder para restaurar relacionamento com Deus, então mais ninguém tem. Porque Deus deu a sua igreja, visto que pelo seu poder nos é concedido, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. Vamos lá, Ana. Passa aí para a gente. Irmão, não tenho como pausar em cada um. Tá? Vamos ler essa frase aqui de um dos prefácios, que é uma proposta excelente, né? O que eu espero que aconteça nesse estudo? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Dessa forma, nos meus piores dias, mesmo que você venha a cair, você não será derrotado. E no processo, o fogo purificador de Deus terá removido as impurezas e temperado o metal da sua alma, a fim de fortalecê-lo para a próxima batalha. Então, entender que as dificuldades, as intempéries
Os problemas pelos quais nós passamos, então, eles vêm para burilar nossa alma, para queimar as dificuldades e melhorar o aço da nossa alma, para que nós possamos enfrentar e estar prontos para a próxima batalha. Que a batalha não para, tá? Continue, por favor. Continuemos. A irmã aqui falou no chat que queria estar aqui para ver os textos. Eu vou colocar os textos aí, irmãos, no grupo da igreja, esse slide, mas todos eles, ou boa parte deles, estão no livro, tá? Todos eles que eu estou citando aqui, na verdade 80%, não são todos, mas 80% estão no livro. Então, mas eu vou colocar no slide, no grupo da igreja, para que você, num resumo, você tenha também todo o estudo. Mas não deixe de ler o conteúdo. Por favor, não deixe de ler aí o conteúdo do livro. Abre o livro no capítulo 1, por favor. Abre o livro aí no capítulo 1. Abre aí o livro, capítulo 1. Qual é aí a... Pode... Aí tá aí mesmo. Né? Qual é aí o primeiro tema aí? Primeiro tópico? A seriedade do problema. A seriedade do problema. Então, o primeiro problema que nós vamos tratar aqui é o problema da preocupação. Outra tradução da Bíblia é a ansiedade. A preocupação aqui não é a preocupação saudável, porque preocupação eu tenho que ter. Preocupação com a hora de acordar, preocupação com as minhas contas, preocupações sábias, né, e moderadas. Mas a preocupação desmedida, que a gente conhece como ansiedade, essa é condenada pelas Escrituras. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o quê? Não sejais ansiosos. Ora, irmãos, se a Bíblia diz o seguinte, não seja ansioso. Não seja ansioso. Se eu for ansioso, eu estou fazendo o quê? Hein, irmão? Se a Bíblia diz o seguinte, não seja ansioso, e eu sou ansioso, o que eu estou fazendo? Tem duas maneiras, e aqui eu não quero deixar de ressaltar, que pode sim ter algumas ansiedades que estejam relacionadas a algum fator físico, de jeito nenhum. Mais uma vez, não é a minha pegada, mas estou tratando aquela relacionada a relacionamento com Deus, ansiedade, que Cristo condenou, e que é pecado, e que não é, veja bem, não é uma doença. Porque algumas pessoas acreditam que toda ansiedade é doença. Eu acredito até que é doença, mas na alma. Ansiedade é uma doença, mas na alma, que é um pecado. Assim como, por exemplo, adultério é uma doença na alma, tá bom? Mas não é uma doença. Aqui Cristo condena. Por quê? Você imagina, se for uma doença, Cristo, a palavra de Deus poderia chegar assim, ô irmão Bruno, não dê câncer não, viu? Eis que não darás câncer. Como que a Bíblia vai dizer para eu não dar uma doença? Isso depende de mim? Doença. Não. Agora, se a Bíblia diz para mim, não adultere. Não adultere. Você pode não adulterar? Sim. Do ponto de vista moral, que é o aspecto que ele é dado, sim. Mas Deus não pode dar uma ordem para você não adoecer. A Bíblia não diz, não adoeçais. Não tem esse mandamento. Mas a Bíblia diz, não sejais ansiosos, porque existe sim uma ansiedade que é pecado. O que é ansiedade? É uma preocupação desmedida com algo que talvez aconteça ou talvez nem vá acontecer. Então, é uma preocupação muito grande. Então, a seriedade do problema é o primeiro ponto. Primeiro, esse problema é sério, ele chama aqui de inimigo número 1. Inimigo número 1 público. Irmãos, hoje esse é um problema sério. Eu pedi para você levantar alguns momentos, mas quando eu disse o seguinte, quem já foi ansioso? Aí todo mundo levantou a mão, porque todos nós temos esse pecado, infelizmente. O pecado da ansiedade. Alguns conseguem controlar mais, outros não. São tão ansiosos, por exemplo, que não conseguem fazer uma prova. Eu tive um aluno no seminário que o camarada era nota 10. Pense, o camarada, eu mandava fazer um trabalho, ele era o primeiro a entregar. Aí o dia da prova, eu não faço prova de história, né? Na minha disciplina de história da igreja, geralmente eu não faço prova, eu mando um trabalho. Eu só faço, na verdade, eu faço a primeira avaliação, é uma prova, aí sempre eu dava. Aí eu mandei a primeira prova para os alunos. Esse aluno, que era excepcional, ele não conseguia responder a prova, ele ficava tão nervoso,
mas tão ansioso, mas tão preocupado que ele não conseguia fazer. E eu mandava ele fazer um trabalho em casa, ele tirava 10. Mandava fazer a prova, ele não conseguia responder. Ansioso demais. Mas esse hoje é o que o autor chama de inimigo número 1 nosso. Por quê? Porque criança está tendo ansiedade. Não é verdade? Eu já era ansioso. Por exemplo, eu era ansioso para ir para acampamento de igreja. Uma semana antes de acampamento eu não dormia. Não conseguia dormir uma semana antes do acampamento. Pense num indivíduo ansioso, né, para isso. E às vezes a pessoa vai para uma entrevista de trabalho, ela não consegue nem falar direito, fica tão nervosa. Então, preocupação é uma pergunta, né? No seu livro, ansiedade seria o problema número 1 público? No seu livro? Não. Aqui não é a ideia chamar para ser o seu inimigo número 1, mas pelo menos é você entender que esse é um grande inimigo seu e meu. É um grande inimigo. Às vezes a pessoa diz, como o autor diz aqui, na primeira parte, né? Pode até não ser o inimigo número 1, né? Mas algumas pessoas pensam que, por exemplo, a AIDS, o câncer, o terrorismo, né? A crise econômica seja o inimigo número 1. Mas, irmãos, as pessoas hoje, principalmente na pandemia, estão mais do que nunca ansiosas. As pessoas estão mais ansiosas ainda. Mais do que nunca. E a ansiedade, você sabe, ela produz outros problemas. A pessoa está com tanto medo, ela não consegue mais... Tem gente aí que não consegue mais sair de casa mesmo. Ela não consegue mais ver multidão de pessoas, ela não consegue mais ver uma praça com gente. Se arrepia toda. Medo. Terror. Falta de confiança em Deus. E aqui eu não estou me referindo aos cuidados devidos que devemos ter em face da pandemia, que são corretos. Máscara, distanciamento, tudo isso aí, vacina. Entretanto, minha confiança última não está nessas coisas, está no Senhor Jesus Cristo. Então, se eu tivesse tão ansioso, mas tão ansioso, talvez não estaria pregando para você aqui hoje. Estaria com medo de pegar de vocês Covid. Ou você estaria com medo de pegar de mim. Demais, mas eu sei que a sua coragem foi grande para você chegar aqui também. Eu não tenho dúvidas, e louvo a Deus por isso. Mas tem já, irmãos, é claro que pessoas têm comorbidades e não podem vir mesmo. Não estou me referindo a esses casos, mas alguns por falta de confiança no Senhor mesmo. E talvez esse seja o problema que vai matar mais do que a Covid mesmo. Que vai levar pessoas infelizmente, ao suicídio, ao desespero humano, a crises existenciais profundas na alma. Meu Deus do céu. E aí, ele ainda vai dizer, você tem se preocupado, para você, um teste, vamos saber se ansiedade é realmente algo que está na nossa vida corriqueiramente. Quem se preocupou? Você se preocupou, não é? Só para você refletir, precisa levantar a mão. Você se preocupou nessa semana? Alguma coisa? Exageradamente com algo? Tem alguma coisa assolando no seu coração? Ou ontem mesmo, ou até hoje, você chegou aqui e não conseguiu nem prestar atenção em direito, que você está tão preocupado, está tão ansioso, talvez com uma conta. Você tenha que pagar, talvez a escola do seu filho, talvez a vacina que não chegou para você ainda. Mas eu quero dizer para você, irmão, preocupação é algo sério. Preocupação exagerada. Por quê? Porque, por exemplo, ele usa aí, né, ele fala da revista Time, ele chamou de nossa era de a era da ansiedade. A era da ansiedade. Dizem que antigamente, lá na hora do funeral, né, você tinha mãos calejadas. E hoje você tem a pessoa com testas franzidas, né? De tanta preocupação. Assim, ó. Meu Deus. Antigamente as pessoas morriam de tanto trabalhar. Hoje estão morrendo de preocupação. Morrendo de preocupação. Infelizmente, isso é uma realidade. Vai passar aí, Ana. Preocupação é um problema comum e sério. Comum e sério.
Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, em Mateus capítulo 6, e ver como o Senhor Jesus Cristo nos ensina, inclusive, já que nós estamos já perto aí da conclusão da nossa aula, nós caminharmos para o nosso final, a partir do verso 25. Né? É algo sério, né, e comum. Ele é tão sério que a Bíblia fala várias vezes de preocupação. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou aqui no seu Sermão do Monte, verso 25. Vamos lá, ler todo mundo junto? Por isso vos digo. Por isso o quê? Ele acabou de dizer, vamos começar do verso 24, para você entender o que é por isso. Vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmão, não tem como. Se o seu coração estiver nas coisas materiais, você não pode dizer que ama a Deus, porque ou você ama a Deus ou ama as coisas materiais, ou ama as preocupações dessa vida. Aí Cristo vai dizer o quê? Não andeis, vamos lá? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Todo mundo junto, vamos lá? Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Está até aqui. Há primeiramente uma ordem clara do Senhor Jesus Cristo, dizendo o quê? Não andeis ansiosos. Então, quem é ansioso está em desobediência com a lei de Deus. E o seu problema foi realmente esse que Cristo está tratando aqui. Ansiedade por falta de relacionamento com Deus. Ser preocupado demais, irmão. Não andeis ansiosos. A palavra de Jesus Cristo para você e para mim hoje é: não andeis ansiosos. E às vezes nós somos... Ele citou aqui 3 coisas básicas. Quais são as 3 coisas básicas? Vamos lá? Que eu não devo ser ansioso. E aqui é só para dar o exemplo básico para você não ser em nada, né? Vamos lá. Que não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Quanto o que haver de o quê? Comer, beber e vestir. 3 coisas muito básicas na vida, não é? Comer, beber e vestir. Infelizmente hoje a pessoa está mais preocupada e ansiosa é o que ela vai, qual é a marca da roupa que ela vai vestir, né? Qual é a marca da roupa que ela vai vestir? Pastor, tem mulher que vai para um casamento e um mês antes ela já está preocupada, já está desesperada porque não sabe qual é a roupa que vai para o casamento. Não é verdade? Não é verdade? Estou falando aqui, estou falando de um mês do casamento dos outros. Porque quando é o seu, hein, Larissa? Tá, não, ela está tranquila. Graças a Deus, Larissa está tranquila. Né, Larissa? Tranquilíssimo aí. Mas quem vai para o casamento, meu amigo? Está ali já, meu Deus, eu não tenho roupa. Não tenho roupa. E às vezes você abre assim o guarda-roupa dessa pessoa, está cheio. Às vezes, nem sempre. Mas tem lá uns 4, 5 vestidos. Não, mas eu já vesti esse. Eu já vesti esse aqui. Não serve mais, pastor. Já está usado. O pessoal já viu a minha foto, já foi postado. Não posso repetir a roupa. Ô, irmãos, pelo amor de Deus, a Bíblia está falando só de comer e de vestir, coisa básica aqui, para nós não andarmos ansiosos. E as pessoas às vezes estão muito preocupadas. O que é que eu vou comer amanhã? Deus tem para nós todo, Ele vai providenciar tudo, irmãos. Vai providenciar tudo. Por isso eu quero dizer para você que ser ansioso é duvidar de quê? Da providência de Deus. Ser ansioso é duvidar da providência de Deus. E se você está trabalhando, porque também você não pode ser preguiçoso, dizer o seguinte: não, pastor, eu não sou ansioso. Vou passar o dia dormindo em casa e Deus vai pagar minhas contas. É isso que o texto está ensinando? Não, eu vou trabalhar e vou descansar, porque Deus, por meio do trabalho, Ele me dará o sustento. Tá bom? Então vamos lá. O problema da ansiedade é sério. Deus diz que é pecado. Deus diz que é pecado a ansiedade? Como é que eu sei que é pecado? O que é pecado? Qual é o conceito de pecado? O seminarista deu um estudo aqui, não foi? Nosso irmão Zé Marcos, sobre o pecado. O que é pecado? Desconformidade com a lei. Se Deus manda você fazer uma coisa, você está fazendo outra, você está aqui? A Bíblia diz: não andeis ansiosos. Você está ansioso, certamente isso é pecado. Continue lá. Então temos a tendência de colocar
a preocupação como algo comum na vida. Não, pastor, ser ansioso é normal. Não, ser ansioso não é normal, irmãos. O normal é descansar na providência de Deus. O normal é descansar na providência de Deus. Continue. O modo de lidarmos com a preocupação, as preocupações, às vezes dificultam nós tratarmos o problema. Porque nós, às vezes, ao invés de tratarmos espiritualmente, se o problema o é, nós tratamos de outras maneiras. Pode passar, irmão? Ô, Ana. Preocupação vamos lá, é desobediência a Deus, uma ordem clara, já foi dito aí, né? Preocupação traz sérias consequências. Sérias consequências. Por exemplo, uma das consequências é a mentira. Aí nós temos o exemplo de quem? Ali, Gênesis 12, Abraão mentiu dizendo que Sara era sua. Ele estava tão preocupado de não morrer. Não é verdade? O homem que é considerado, inclusive, como pai da fé, ele estava tão preocupado em não morrer, com medo de não morrer, que ele disse: Sara é minha irmã. Preocupação traz pecado. Preocupação exacerbada, exagerada, ansiedade traz o quê? Pecado. Você está tão... Seu filho às vezes fica tão ansioso que ele mente para você. Ele acaba mentindo para fugir. Então, preocupação exagerada tem consequências desastrosas. Inclusive a mentira traz pecado. Depois, ciúme. Saul estava tão preocupado com aquela música que as mulheres cantaram, que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, que ele quis o quê? Matar a Davi. Então, a preocupação traz o quê? Pecado. Preocupação exagerada. Não me refiro à preocupação normal, porque o próximo capítulo trata disso. O próximo capítulo vai falar justamente o que seria a preocupação moderada, correta, que a Bíblia nos ensina a ter. E outra, depressão. A tristeza, né? Vamos pegar uma expressão até bem bíblica, né? Tristeza profunda para a alma. A pessoa está tão preocupada, mas tão preocupada que ela se sente muito abatida. Muito abatida. Ela não tem força. Ela vai tentar fazer um trabalho da faculdade, está tão preocupada que ela não tem força, não tem um ânimo. Pastor, eu não consigo. Não consigo, não me movo. Uma vez eu acompanhei um caso de uma pessoa cristã mesmo. Nós levamos ela para o hospital e olha o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Nós colocamos ela no carro e ali ela estava tão preocupada, mas tão preocupada, tão carregada de preocupações, que ela não ficou na cadeira de roda lá no hospital, na urgência. E o médico foi lá e aferiu pressão, e fez análise, fez exame e tudo. E aí o médico olhou assim, isso na minha presença de outro colega pastor, e olhou assim para o fulano de tal que estava lá, e disse: fulano de tal, se levante, fulano de tal. Você é um homem de Deus. Eu não sei nem se o médico acreditava em Deus, né? Fulano de tal, se levante. Você é um homem de Deus. Você não tem problema nenhum. Tenha confiança. E aquela pessoa lá calada, não conseguia sequer dizer uma palavra. A preocupação foi tanto que abateu ele. A preocupação foi tanto que jogou ele para o chão. Down. Caiu. Irmão, talvez a sua preocupação hoje tenha sido tanto que você está decaído mesmo, às vezes até depressivo mesmo, triste, desanimado, acha que não pode, não vou conseguir, pastor, não vai dar. Vai, irmão, confia em Deus, e vai não porque você é bom, mas vai porque Deus é gracioso, e nele você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Medo. Você já ficou com medo? Ansiedade traz medo. Medo de sair de casa, medo de enfrentar os problemas. Medo. Eu vejo o quanto Cristo foi corajoso, né? Alguns teólogos querem dizer que Cristo passou por depressão, né? Não acredito que Cristo passou por depressão, não. Cristo não passou por uma depressão, mas ele passou por um problema
Ele enfrentou um problema seríssimo no nosso lugar. A angústia muito grande. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Até a morte. Porque ele pegou todas as angústias suas e minhas e caiu sobre ele naquele dia, né? A minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra, disse isso. Imagina nós. É claro que ele assumiu a natureza humana e estava pagando pelos nossos pecados, por isso que foi tão pesado. Outra, eu estou citando bem rápido, irmãos, porque não dá tempo a gente trabalhar bem detalhadamente, tá? Impede a ação da palavra de Deus. A palavra do semeador diz que um dos lugares que a semente cai, está lá em Mateus capítulo... Abre aí, por favor, Mateus, vamos lá abrir, Mateus capítulo 13. Já, deixa marcado Mateus 6, que eu vou encerrar nele, tá? Mateus 13, versículo 20 e 21, diz assim, ó: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria. No princípio tem felicidade, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando o quê? A angústia, ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, a angústia, que é produzida muitas vezes pela ansiedade grande que abate a pessoa, é uma das razões pelas quais as pessoas não aceitam a palavra. Ou ela até aceita a princípio, mas depois ela se desvia. Pessoas que começaram felizes. Você chega assim: fulano de tal, o que aconteceu com você? Você era tão feliz e agora você anda tão triste. As preocupações da vida, os exageros, as dificuldades acabaram abatendo aquela pessoa. Fora aquelas pessoas que ficam paradas, né? Dá um frio na barriga, vê um suor gelado, não consegue falar, fica no escuro, não quer ir para lugares públicos, ou vai para lugar público, fica fechado. Acompanhei já pessoas, mesmo em depressão, dentro de casa, com a luz desligada, não conseguia nem se levantar. A gente chamava e dizia o seguinte: fulano, vem para cá. Não, posso não vou não tenho ânimo para isso. Sai, você tem Cristo, você pode sair, você tem força no Senhor, busque nele, Ele pode tirar você disso. Problemas físicos, né, também trazem problemas físicos, preocupações, a gente sabe disso. Por exemplo, eu estou tão preocupada que ela tem problema no estômago, né? Está tão preocupada, está tão ansiosa que ela tem gastrite nervosa, de tão preocupada que está. Muita gente com isso, muita mesmo. E aí eu estou falando, se o problema for espiritual, só Deus pode trazer solução, só Cristo, irmãos. É por isso que tem pessoa aí com 40 anos de tratamento e não sai. Não sai. Não estou dizendo que se o problema for físico não vai sair, vai, mas se o problema for espiritual não vai sair, só o Evangelho pode tirar. A suficiência de Cristo para tratar essa pessoa. Atrapalha a nossa utilidade, já disse, a gente não consegue nem fazer as coisas em casa, não tem ânimo para nada. Preocupação atrapalha a vida. Vamos fechar com o texto de Mateus? Pode passar aí, Ana, que é o texto de Mateus mesmo. Vamos fechar com o texto de Mateus, tem aí, né? Mateus 26. Ó, tem alguns pontos aí. Preocupação, ela é inútil e desnecessária. Mateus 6, não é 26 não, tá? 27. 6, 27, vamos para o verso 27? Ele é desnecessário, Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Ela é inútil e desnecessária. A ansiedade é inútil e desnecessária. O que diz aí? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é? Que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua vida? Ninguém, irmãos. Por mais ansioso que você esteja, você não vai resolver o problema. Ela é o quê? Inútil. Então vamos repetir o primeiro ponto? Ela é o quê? Inútil e o que mais? Desnecessária. É inútil e desnecessária. E o verso 28 diz o que ainda? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai
como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Irmãos, está lá os lírios do campo, está lá os animais, é Deus que dá o sustento. Se Deus dá para o animal, se Deus veste assim o lírio do campo, irmão, quanto mais a nós. O que mais? Preocupação é o quê? Ela é imprópria. Verso 31 e 32, ela é imprópria. O que diz aí o verso 31 e 32? Vamos lá, todo mundo junto? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, ela não é própria do crente. Ansiedade é própria de quem? De quem, irmãos? No verso 32. É própria de quem a ansiedade? É dos gentios, dos que não têm Deus, irmãos. Quem tem Deus não pode ser dado à ansiedade. Eu não quero dizer que crente não entra em ansiedade, já disse que entra. Inclusive eu já passei por isso várias vezes. Mas eu quero dizer para vocês que isso não faz parte de nós precisamos tirar, nós precisamos lutar para acabar com a ansiedade do nosso coração. Amém? O que mais? Ela é imprópria, preocupação envolve o que, irmãos? Incredulidade. Versículo 30. Vamos lá, versículo 30. O que diz aí? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens, o que, irmãos? Então, quando você é ansioso, você está sendo o quê? Incrédulo. É incredulidade. Então, creia que Deus pode tirar você daquele problema, que Deus vai estar com você, que você vai fazer amanhã. Já disse para vocês aqui um exemplo, rapaz, eu achei interessante. Um exemplo que li também num livro sobre transtorno maníaco depressivo, né? Eu lendo o livro e de repente o profissional de saúde mesmo deu um exemplo de uma mulher que estava muito ansiosa dentro do avião, porque ela estava com medo, ela já tinha medo de andar no avião. E ela estava morrendo de medo, de andar naquele avião, muito medo mesmo. E ela fazia uso de medicamento, e ela chamou ali a aeromoça, e disse assim, olha, eu estou muito ansiosa, eu preciso de um comprimido imediatamente. E aí, não tem comprimido aqui. Não tem comprimido aqui. E ela muito nervosa, e já a ponto de passar mal mesmo, de dar um piripaque, como diz lá no Piauí, né? Um piripaque. Aí, de repente, a enfermeira pegou lá um remédio e deu para ela. Essa mulher dormiu, ou passou a viagem tranquila, foi embora. Aí, quando chegou no solo, ela chegou e disse, rapaz, que remédio bom, que remédio é esse? Ela disse, não, esse remédio aqui tem farinha dentro só. Farinha. Você estava com um problema de ansiedade muito grande e você botou sua confiança todinha no comprimido. De que se você não bebesse aquele comprimido, você ia passar mal. Ele deu o comprimido com farinha e você ficou boa. O efeito moral, o efeito placebo, né? Que a pessoa, tem muita gente assim, irmãos. E aqui eu não estou mandando você deixar de tomar remédio, não, que eu não sou médico. Aí é lá com o médico. Eu estou dizendo que às vezes a gente bota a nossa confiança numa coisa que não é Jesus Cristo, e bota tanto, que a gente acaba trocando aquela coisa por Jesus. E quando a gente tem, diz, é que enfim eu tive. E aí então, nós questionamos, eu não vou citar mais os versículos, porque não dá tempo, né? Mas aí no Salmo 103, você tem... Nós questionamos a soberania, esquecemos que quem está controlando tudo é Deus. Mostra a nossa incredulidade na sinceridade de Deus. Deus não disse que vai cuidar de nós? Não disse? Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se Ele disse que vai, que Cristo disse que vai estar, irmãos, a ansiedade faz a gente duvidar da sinceridade de Deus. É isso que a ansiedade faz, traz problemas. Mostra a incredulidade na suficiência de Deus. Será que Deus é suficiente para cuidar de nós? Acabei de mostrar que às vezes a gente confia em qualquer outra coisa, mas não confia no Senhor. E a preocupação está relacionada com o orgulho. A gente quer ser Deus, quer ser Senhor do destino. Se eu não tiver tudo na mão, se eu não estiver vendo, então eu não acredito.
É por isso que pessoas ficam tão ansiosas, porque enquanto ela não vê, enquanto ela não está no controle, ela não pode controlar, então certamente ela não irá ficar em paz. Queridos, esse texto nos ensina a descansar no Senhor. E uma última parte que eu não vou trabalhar, vou deixar para a próxima aula, é o texto de Filipenses, que a gente vai trabalhar mais detalhadamente, o texto de Filipenses aqui. Mas eu gostaria, irmãos, de encerrar dizendo o seguinte: meu querido, se você está abatido, se você está com o coração triste, se você está desanimado, se você está passando por nervosismo, está tendo tremedeira do nada, você está sem conseguir dormir, procure ajuda de profissional médico, sim. Mas, irmão, não deixe de procurar uma ajuda espiritual, porque o seu problema pode ser de relacionamento com Deus, e só alguém orientado pelo Senhor pode te dar essa solução, ou trazer essa solução. Tem um exercício para você fazer em casa. Abre, por favor. Eu tenho uns 5 minutos, mas não vou usar nem uns 5 minutos mais não, tá? Tem uma aplicação, a página de número 36. É um exercício que você vai fazer em casa. Você vai fazer em casa. E eu vou pedir em nome do Senhor Jesus Cristo para você ser muito sincero nesse exercício. Esse exercício é o seguinte: nós temos aqui, tem uma lista de 0 a 4. Onde 4 é sempre, 3 é frequentemente, 2 é às vezes, 1 é raramente e 0 é nunca. E você tem aqui, deixe-me ver, você tem aqui 42 perguntas que você vai responder, dando a nota correspondente ao que vale os números, os valores lá numéricos. Por exemplo, primeira pergunta: você fica empolgado demais ou reage de forma exagerada? Aí você vai responder: se for sempre, 4. Se for frequentemente, 3. Se for às vezes, 2. Se for raramente, você 1. E se nunca você é assim, você bota 0. Não tenha pena de riscar esse livro. Foi feito bem para vocês. Se você está com pena de riscar, então você copia tudo no computador ou lá em casa e faz lá o seu exercício, que vai dar um trabalho maior. Mas veja bem, irmãos. Pastor, eu quero saber se eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então está aqui um exercício excelente para você fazer em casa. A outra pergunta: fica empolgado demais? Tenho dificuldade para dormir à noite? Aí você vai botar lá. É um exercício. E tem as perguntas finais. Você vai fazer o exercício até a página 39. Faça tudo, Faça tudo, por favor. Próxima aula eu vou cobrar de vocês. E se você precisar de ajuda, procure um conselheiro bíblico. Já disse, tem ajuda profissional de saúde, vá. E tem a ajuda também do conselheiro bíblico. Vá, procure. Quero orar por você nesse instante. Tem ali uma pergunta, Roberto Ferreira: se às vezes perdemos o sono por algum assunto específico, mas é algo pontual e não recorrente, como saber se é uma preocupação ou uma ansiedade? Esse é o assunto da próxima aula. Tem preocupação importante, saudável, tá, irmão? Quando ela é pontual, mas mesmo que ela seja pontual, se ela for exagerada a ponto de tirar o seu sono, já é uma coisa, um sinal de alerta, viu, irmão? Que nós vamos trabalhar melhor aí na nossa próxima aula, tá bom? Ok? Fechou aí, Ana? Deus abençoe. Se você tiver alguma pergunta, prepara para a próxima aula aí. Eu creio que nós vamos ter mais tempo, porque nós não temos essa introdução que tivemos hoje, tá? Ao aconselhamento bíblico. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu e meus irmãos somos fracos de corpo e alma. Nós erramos, nós nos entristecemos, nos sentimos cansados e abatidos muitas vezes. Perdemos o sono. Mas estamos aqui para aprender qual é a solução que o Senhor dá para isso, ó Pai. Que o Senhor venha nos ensinar nessas escolas dominicais em nome de Jesus. Senhor Deus, nós pedimos pela a terceira igreja presbiteriana de Ceilândia, para que essa igreja venha a ser uma igreja saudável de corpo e alma. Que nós possamos, ó Pai, tratar nossas questões diante do Senhor, precisam ser tratadas. E se há alguém aqui com o coração abatido, Senhor, o Senhor venha consolar com Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Levanta do pó, Pai, aquele que está caído,
que ninguém aqui possa sair da luta. Todos nós possamos ficar de pé para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.